A vida era normal para mim. Meu nome é Sarah e aos 29 anos, pude ser encontrada escondida em uma pequena e esquecida biblioteca de nossa cidade. Não era glamouroso ou excitante meu trabalho, minha vida cotidiana, tudo era calmo e tranquilo, como um sussurro abafado entre as páginas de livros antigos. Os livros eram meus companheiros e as prateleiras empoeiradas eram meu domínio. Ninguém estava procurando aventuras brilhantes aqui, ou esperando por histórias emocionantes. Nesta cidade, onde todos sabiam tudo um do outro, eu poderia desaparecer nas sombras sem chamar a atenção. Meus dias eram monótonos. Pela manhã ia à biblioteca, arrumava os recém-chegados, ajudava os visitantes a encontrar livros e à noite voltava para meu minúsculo apartamento. O apartamento, cheio de móveis de segunda mão e uma montanha de livros, era silencioso, o que estranhamente me convinha. Minha vida social? Ela não existia. E, para falar a verdade, me convinha. Ou então eu costumava me convencer. Mas em um dia que não era diferente dos outros, Arthur entrou na minha vida. Era uma manhã de dia de semana, e eu estava arrumando livros nas prateleiras quando ouvi a voz dele. Estava quente, como a luz do sol rompendo nuvens densas. Ei, você poderia me ajudar a encontrar um livro? Suas palavras soaram leves, como se fôssemos velhos conhecidos, e havia uma nota de algo lúdico em sua voz. Eu me virei e o vi, alto, com um sorriso suave e olhos enrugados nos cantos. A visão dele fez algo em minha alma tremer silenciosamente, mesmo que eu tentasse escondê-lo. Claro, em qual gênero você está interessado? Perguntei, ajustando meus óculos e tentando não encontrar seu olhar por muito tempo. Ele sorriu, e havia algo naquele sorriso que desafiava o embotamento dos meus dias cotidianos. Não sei. Surpreenda-me, disse ele com um sorriso que dizia gostar de inventar desafios tão pequenos e mundanos. Foi assim que começou. Uma conversa inocente sobre livros que logo se transformou em algo mais. Arthur vinha cada vez com mais frequência, e cada vez eu sentia que nossas conversas estavam se tornando mais do que apenas uma troca de frases sobre romances ou histórias de detetive. Eles estavam começando a nos tocar. Ele fazia perguntas, eu respondia, mas logo comecei a perguntar também. Sobre mim, sobre ele, sobre o que nos incomodava. Arthur não era como todo mundo. Ele não estava apenas ouvindo, ele estava ouvindo. E era algo novo para mim, algo que eu não experimentava há muito tempo. Um dia, quando Arthur olhou novamente para a biblioteca, notei uma certa determinação nele, como se fosse dizer algo importante. Ele se aproximou do balcão, apoiou-se nele e, olhando para mim com o mesmo brilho brincalhão nos olhos, perguntou: Sabe, Sarah, você é a pessoa mais interessante que conheci nesta cidade. Por que você está se escondendo aqui o dia todo? Eu ri. O som da minha própria risada me pareceu estranho, incomum aos meus ouvidos, como se eu não ria há anos. Bem, onde mais eu deveria ir? Eu respondi, ainda sorrindo. Não é como se esta cidade estivesse cheia de emoção. Arthur respondeu rapidamente com os olhos piscando. Talvez você só precise de alguém para investigar. Que tal jantar hoje à noite? Hesitei, não estava acostumada com tanta atenção, não sabia como reagir à oferta de Arthur. Minha vida era tão ordenada e previsível que até o menor desvio do curso normal dos acontecimentos me parecia incrível. Eu não sei, Arthur, comecei, tentando encontrar as palavras, mas ele não me deixou terminar. Vamos, Sarah, qual é a pior coisa que pode acontecer? Você vai passar a noite com um cara que gosta de suas recomendações de livros. Sua voz era envolvente, como a promessa de algo quente, algo mais vivo do que o silêncio da biblioteca. Além disso, prometo que vale a pena. Contanto que você me mostre essa joia escondida da cidade. Havia confiança em seu sorriso, tão contagiante que, ao contrário do meu melhor julgamento, de repente percebi que estava concordando. Tudo bem, expirei, ainda um pouco incerto. Mas nada de lugares chiques. Não estou fazendo um trabalho muito bom com todo esse negócio pomposo de restaurante. Concordo, respondeu Arthur, seu sorriso iluminando a sala como se o sol finalmente tivesse rompido as nuvens. Vou buscá-lo às 7. E não se preocupe, algo confortável. Naquela noite, tudo mudou. Arthur me mostrou partes da cidade que eu nunca tinha notado, apesar de ter vivido aqui toda a minha vida. Seu mundo parecia mais rico, mais brilhante que o meu, e ele parecia me dar a oportunidade de olhar para as coisas familiares de uma nova maneira. Ele me fez rir, uma risada sincera e profunda que eu nem sabia que era capaz. Na presença dele, me senti viva pela primeira vez em muito tempo. Conversamos sobre livros, sobre sonhos, sobre medos, sobre tudo que estava escondido atrás das paredes que eu havia construído ao meu redor ao longo dos anos. Arthur estava ouvindo, realmente ouvindo, e sua atenção me fez sentir importante.
Quando voltamos para o meu apartamento, ele parou em frente à porta, seu olhar era sério, mais profundo do que o normal. Sarah, disse ele baixinho, como se tivesse medo de espantar o momento. Eu sei que acabamos de nos conhecer, mas há algo sobre você. Você é como ninguém que eu já conheci. Você é sincero, real, e em um mundo cheio de falsidade, isso é uma raridade. Não sabia o que dizer. Nunca ninguém falou assim comigo. Arthur me interrompeu tocando suavemente meus lados com o dedo. Você não precisa dizer nada, ele sussurrou. Apenas saiba que eu vejo você, Sarah. Eu vejo quem você realmente é. E eu gosto do que vejo. Desde então, Arthur tem sido o destaque dos meus dias. A cada uma de suas visitas, o mundo ao meu redor parecia ganhar vida, cheio de cores e sons que antes pareciam abafados. Ele me viu como eu nunca tinha me visto. Me chamou de bonita, gentil, inteligente, palavras nas quais eu mal podia acreditar. Mas foi seu calor que tornou a ideia de eternidade com ele não apenas possível, mas também desejável. Quando ele fez essa pergunta um dia foi como um sonho. Estávamos sentados no mesmo banco do parque onde tudo começou. Arthur olhou nos meus olhos, e havia tanta sinceridade em seu olhar que senti meu coração parar por um momento. Casa comigo, Sarah, disse. Não consigo imaginar minha vida sem você. Seus olhos brilhavam, e eu não hesitei. Sim, engasguei, sentindo uma mistura de excitação e descrença se espalhar pelo meu corpo. Mas antes que pudéssemos nos perder no turbilhão de planos de casamento, tivemos que dar um passo importante: conhecer seus pais. Arthur me deu uma espécie de aviso prévio. Meus pais. Eles têm padrões bem altos para aqueles que eu trago para casa. Mas não se preocupe, ok? Eles vão te amar assim que virem como você é maravilhosa. Suas palavras não me acalmaram. Pelo contrário, senti meus nervos esticados até o limite. Antes da reunião, eu estava em completo desespero, vasculhando meu modesto guarda-roupa em busca de algo chamativo, modesto, mas digno. Parecia um código de vestimenta impossível de decifrar. Arthur, por outro lado, parecia uma imagem de calma. Ele pegou suas roupas com facilidade e mal pensou no próximo encontro. Você está pensando demais nisso, Sarah, disse ele, percebendo minha ansiedade. Basta usar o que você está confortável. Isso só aumentou minhas dúvidas. Mas no dia do encontro, escolhi um vestido azul simples, que esperava proporcionar-se o equilíbrio certo entre modéstia e sofisticação. Quando fomos ver seus pais, Arthur estava mais preocupado com a música no rádio do que com a visita em si. Tem certeza que eles vão gostar de mim? Eu perguntei, procurando pelo menos uma gota de confiança em sua calma. Não se preocupe, eles vão te amar, respondeu ele com uma confiança que me pareceu inatingível. Seu olhar se desviou da estrada para mim por um momento e depois voltou para o volante. Quando cheguei à porta da casa onde Arthur passou a infância, meu coração batia forte no peito. Seus avisos anteriores ecoaram em minha cabeça, pintando um quadro assustador de intensa atenção e olhares críticos. Tentei manter minha calma externa, mesmo que a tempestade estivesse furiosa por dentro. A porta se abriu e os pais de Arthur nos cumprimentaram. Seus rostos estavam imóveis, contidos, o que aumentou minha tensão interior. Eu não conseguia ler suas expressões, mas algo em seus olhares me dizia que a próxima noite não seria fácil. O jantar havia começado e cada linha dos pais de Arthur parecia um campo minado para mim. As perguntas não soavam como conversa fiada comum, mas como uma espécie de interrogatório, em que cada palavra que eu dizia pesava demais. Então, Sarah, seu pai, começou, me observando com um leve estrabismo do outro lado da mesa. Arthur nos disse que você trabalha na biblioteca. Você se vê nessa posição a longo prazo? Sua pergunta soou fria, como se trabalhar na biblioteca fosse algo que eles não davam importância. Tentei me manter confiante, mesmo com o peito apertado. Eu gosto do meu trabalho, respondi, tentando colocar o máximo de firmeza possível na minha voz. Ela me dá satisfação e não consigo imaginar o que mais eu poderia fazer. Minhas palavras pairavam no ar e eu esperava que minha sinceridade ajudasse a suavizar sua frieza. Mas não houve respostas ou acenos de aprovação. Arthur estava estranhamente silencioso. Parecia que ele próprio havia se retirado do que estava acontecendo, sugerindo que eu superasse esta noite sozinho. Procurei apoio em seu olhar, mas me deparei com um vazio. A cada minuto me sentia cada vez mais sozinho, como se estivesse lutando sozinho no campo de batalha, e Arthur observava do lado de fora. Quando o jantar finalmente chegou ao fim e entramos no carro, o silêncio foi ensurdecedor. Meus pensamentos correram da decepção com os pais de Arthur para sua própria indiferença. Ele não me apoiou nenhuma vez, embora pudesse ter. Finalmente quebrei o silêncio. Eu pensei que você disse que eles seriam simpáticos a mim. Minha voz tremia de ressentimento. Arthur deu de ombros como se realmente não importasse.
Dê-lhes tempo, Sarah. Eles só precisam te conhecer melhor, respondeu ele, seu tom tão indiferente que só me deixou mais irritado. Suas palavras não me confortaram, deixaram um gosto desagradável, como se eu tivesse que lutar pelo meu lugar na vida dele não só com meus pais, mas também com ele. Depois de vários jantares semelhantes, cada um dos quais mais parecia um interrogatório do que uma reunião amigável, ficou claro que os pais de Arthur não eram meus maiores fãs. Suas perguntas sempre pareciam uma suspeita oculta, como se esperassem que eu fizesse algo errado. Comecei a me sentir como alguém indesejado em seu mundo. Uma de suas perguntas era particularmente dolorosa. Eles pareciam me ver como um garimpeiro, um homem que tinha vindo pelo dinheiro de Arthur. Foi um absurdo. Eu nunca tinha pensado nas finanças dele e sabia muito pouco sobre elas. Mas um dia, quando esse assunto surgiu na conversa, percebi que essa preocupação com eles era mais do que real. Sarah, meus pais, eles são antiquados, disse Arthur uma noite com a voz um pouco tensa. Eles se preocupam com coisas como dinheiro e status. Eu podia sentir minha irritação crescendo. Essas palavras não apenas mostraram que os pais de Arthur me desprezavam, mas também que ele parecia pronto para aceitar a opinião deles como um fato. Mas o mais desagradável aconteceu depois, quando ele chegou em casa uma noite com uma expressão séria no rosto, que eu nunca o tinha visto antes. Baby, precisamos conversar, ele começou, evitando meu olhar. Meu coração começou a bater mais rápido. O que aconteceu? Eu perguntei, sentindo meu estômago apertar. Arthur suspirou, a mão correndo nervosamente pelos cabelos. Estes são meus pais. Eles insistem em uma condição antes de nos casarmos. Querem que assinemos um acordo pré-nupcial. Essas palavras soaram como um golpe para mim. Um acordo pré-nupcial? A palavra parecia estranha e amarga, como se por si só trouxesse desconfiança para o nosso relacionamento. Olhei para Arthur, tentando entender o que ele estava sentindo. Arthur, você sabe que eu não me importo com o seu dinheiro, eu disse, sem acreditar que essa conversa estava acontecendo. Ele suspirou mais uma vez, seu rosto parecendo cansado. Eu sei, e também não me importo. Mas eles insistem. Eles acham que vai proteger a nós dois. Doeu-me. Sua exigência soou como descrença, como se já tivessem assumido nosso fracasso. Mas eu amava Arthur, e esse amor era mais forte do que meu desejo de agradar seus pais. Tudo bem, respondi, mais bruscamente do que pretendia. Vamos assinar e acabar logo com isso. Seu dinheiro, meu dinheiro, eu não ligo. Eu só quero estar com você. Arthur parecia aliviado, e essa sensação de seu alívio me deixou ainda mais irritada. Nosso casamento não foi algo grandioso como sempre sonhei. Uma pequena cerimônia com alguns amigos próximos, onde cada convidado era querido por nós. Aconteceu sob um céu envolto em luz do pôr do sol, e promessas de eternidade estavam no ar. A simplicidade deste dia tornou-o ainda mais significativo para nós. Depois da valsa nupcial, palavras ternas e promessas, nos tornamos uma só família. Logo me mudei para a casa do Arthur. Era uma casa aconchegante, não muito grande e à primeira vista nada notável. Mas ficava a poucos quilômetros do meu antigo apartamento, e embora eu não estivesse fisicamente tão longe, as mudanças na minha vida foram muito mais extensas. Os pais de Arthur moravam nas proximidades, o que inicialmente achei conveniente, mas logo percebi que a proximidade deles significava visitas frequentes e completamente inesperadas. E como se viu, a atenção deles estava voltada não para Arthur, mas para mim. No início, a vida com Arthur parecia um verdadeiro conto de fadas. Sorrimos um para o outro no café da manhã, planejamos o fim de semana, discutimos filmes e livros. Tudo parecia tão natural e correto. Mas aos poucos o conto de fadas começou a desaparecer. Não imediatamente, é claro. Tudo começou com pequenas coisas, com pequenos momentos irritantes que lenta, mas seguramente destruíram nosso mundo ideal. A primeira rachadinha do nosso casamento foi a mãe dele, Linda. Um dia ela chegou sem avisar. Ouvi a porta render e quando saí para a sala, encontrei seu olhar avaliador. Ela olhou ao redor da casa como se estivesse fazendo um inventário, observando cuidadosamente cada detalhe. Lembre-se, está é a casa de Arthur. Tudo aqui pertence a ele, disse ela, com a voz cheia de ameaças ocultas. Tentei manter a calma e respondi o mais gentilmente possível. Eu sei, Linda. Não estou aqui pelas coisas do Arthur. Eu o amo. Ela riu, seus lábios se curvando em um sorriso. O amor, querido, não paga as contas. Apenas lembre-se, se você alguma vez sair, você vai sair com o que veio com de mãos vazias. Logo depois começou a apontar objetos da casa, o sofá, a pintura, os utensílios da cozinha. Olha esse sofá. Nesta mesa. É tudo Arthur, querido. Lembre-se, se algo der errado, você não terá direito a nada disso.
A voz dela era doce, mas havia veneno escondido naquela doçura, como se ela gostasse de me lembrar do meu lugar no mundo deles. O pai de Arthur, George, não era melhor. Junto com Linda, eles se comportaram como se a casa pertencesse a eles e não a nós. A cada visita, eles imediatamente começaram a exigir café e depois o criticaram. Ou muito fraco ou muito forte. Eles se sentavam em frente à TV e esperavam que eu os atendesse. Traga-nos algumas batatas fritas, querida, dizia George, sem tirar os olhos da tela. E talvez lave essas roupas enquanto estiver lá. Eu senti como se estivesse ficando com raiva, mas o mais irritante foi que Arthur não disse uma palavra contra eles. Pelo contrário, ele riu com eles, acrescentando suas falas. Sim, ela ainda está estudando. Dê tempo a ela, disse ele com um sorriso, como se essa fosse a norma. Todas essas noites me deixavam com um sentimento de profunda decepção. Esse não foi um homem com quem casei. Era outra pessoa cruel, desdenhosa. Eu podia sentir nosso casamento desmoronando lentamente e a cada visita de seus pais, a situação piorava. Você ao menos se ouve. Um dia eu não aguentei quando os pais dele foram embora. Como você pode deixar que eles me tratem assim? Arthur apenas acenou para longe. Eles são assim mesmo, baby. Você sabe quantos anos eles têm. Eles não significam nada de errado. Você está falando sério? Perguntei incrédulo. Vivemos do dinheiro deles, acrescentou irritado. Não podemos morder a mão que nos alimenta, né? Essas palavras me perfuraram como um tapa na cara. É isso que significa? Eu sou apenas um aproveitador? A garota que se casou com seu pequeno império e agora tem que jogar de acordo com suas regras? Meu trabalho na biblioteca era uma piada para eles, uma desculpa para olhares desdenhosos. Os dias se fundiram, cada um se tornando apenas uma repetição do anterior, até que um dia, em uma terça-feira nada digna de nota, tudo mudou. Eu estava no trabalho, arrumando livros ordenadamente nas prateleiras, quando uma súbita dor aguda perfurou meu corpo, forçando-me a dobrar ao meio. Não era só cansaço ou estresse, era algo muito mais sério. A próxima coisa que me lembro é do quarto do hospital. O cheiro de brancura antisséptica e estéril me cercava. Eu estava deitado no meu beliche, sentindo meus pensamentos girando ao meu redor. Mas o mais doloroso foi o pensamento de que naquele momento, quando eu estava no meu pior, não havia uma única mensagem ou ligação de Arthur. Bem quando eu estava pensando que as coisas não poderiam ficar mais escuras, houve uma batida na porta. Meu olhar, obscurecido pela dor e pelo cansaço, voltou-se para a silhueta de um homem parado na porta. Ele estava vestido com um terno formal, que parecia completamente deslocado neste quarto de hospital estéril, e segurava uma pasta nas mãos. Uma sensação estranha tomou conta de mim quando encontrei seus olhos, algo em sua presença dizia que ele estava aqui por um motivo. Sarah Rodrigues, sua voz soava formal, mas havia uma nota de algo mais, alguma importância interior nela. Assenti devagar, surpreso e um pouco perplexo. Sim, sou eu. Quem é você? Minha voz estava fraca, cansada da dor e da interminável sensação de decepção que me acompanhava nos últimos meses. Meu nome é Michael Johnson, sou notário, começou ele, levantando levemente os cantos dos lábios em um sorriso formal. Preciso discutir algo importante com você. Seu tom não deixava margem para dúvidas. Mesmo não entendendo o que estava acontecendo, havia algo em seus olhos que me fazia querer ouvi-lo, apesar da dor e da confusão. Fiz sinal para que ele continuasse. É sobre seu tio-avô, Edward Rodrigues, continuou ele, escolhendo suas palavras com cuidado. Ele faleceu recentemente e você é o único herdeiro dele. As palavras que se seguiram não afundaram imediatamente. Tio Eduardo? Não vejo há talvez 15 anos, se não mais. A cada nova frase de Michael, minha surpresa se transformava cada vez mais em um estado de choque. Tem certeza que encontrou a pessoa certa? Eu perguntei, tentando encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. Michael assentiu, sem perder a confiança por um segundo. Ele era um homem que não gostava de publicidade, mas sempre se lembrava de você. Sua voz era calma e uniforme. Ele queria garantir que você fosse atendido. Deitado em uma cama de hospital, senti uma mistura de surpresa e confusão começar a surgir dentro de mim. Observei cada movimento de Michael, observando enquanto ele abria sua pasta e cuidadosamente colocava uma pilha de papéis na frente dele. Seu tio-avô era um homem de considerável riqueza, continuou ele, virando uma das páginas, e deixou-lhe uma herança considerável. Essas palavras soaram como uma abstração a princípio. Uma herança? Herdei algo de um homem que mal conhecia? Michael continuou, alheio à minha confusão interior. Não se trata apenas de dinheiro aqui.
Embora esses 20 milhões de dólares, para ser preciso, sejam suficientes para começar, sua voz permaneceu tão neutra quanto antes, como se ele estivesse dizendo números semelhantes todos os dias. Eu pisquei, incapaz de envolver minha mente em torno dessa quantidade impressionante. 20 milhões de dólares, repeti, tentando apreender a realidade daquelas palavras. Minha voz soou quebrada, como se eu não pudesse aceitar o que estava dizendo. Sim, ele assentiu, continuando com a mesma maneira profissional. Mas isso não é tudo. Você também herda ações de várias grandes empresas. Não são investimentos pequenos, estamos falando de participações significativas em algumas das empresas mais estáveis e lucrativas. Minha mente estava correndo, tentando entender a escala do que ele estava dizendo. Empresas que eu só tinha ouvido falar no noticiário passaram pela minha cabeça. Como eu poderia fazer parte desse mundo? Tudo parecia saído de um filme de fantasia. E mais uma coisa, Michael virou outra página. Propriedade. A casa é, mais precisamente, uma grande mansão antiga em uma das áreas mais prestigiadas. Não é só uma casa, Sarah. Esta é uma mansão com uma história, com um território enorme. E agora ele é todo seu. Tentei imaginar essa casa. Uma imagem de algo grandioso, majestoso, um lugar que eu só podia ver nos filmes apareceu na minha cabeça. Tudo parecia completamente irreal, como se eu tivesse caído em um sonho do qual não conseguia sair. Não se esqueça do carro antigo, continuou Michael, e desta vez havia um leve sorriso no rosto, como se estivesse esperando minha reação. Este é um verdadeiro clássico, totalmente reformado, em perfeito estado. Um carro antigo? Não pude deixar de rir. A situação, beirando o absurdo, me fez relaxar um pouco. O que devo fazer com ela? Eu quase não dirijo um carro. Michael deu de ombros levemente, seu sorriso ficando um pouco mais largo. Você pode fazer o que quiser com ela. Talvez dê uma volta nele de vez em quando. É um clássico, afinal. Ele falou como se fosse a coisa mais comum, mas eu sentia que a realidade estava se tornando menos estável. Havia uma mistura de risos e perplexidade dentro de mim. Um carro antigo, mansão e dinheiro, muito dinheiro. A casa, aliás, acrescentou, como se não percebesse minha confusão interior, está toda mobiliada com móveis e pinturas antigas. Esta é uma verdadeira exposição de museu. Os móveis e obras de arte coletados por seu tio são de valor considerável. Ele sempre teve olho para o belo. O ar na sala parecia ficar mais espesso. Senti uma sensação de irrealidade me envolvendo. Herdei uma fortuna. A empresa. Mansão. Uma coleção de obras de arte. O carro. É todo seu, Sarah, disse Michael baixinho, mas com confiança exagerada. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, cortando os últimos fios de descrença que ainda me prendiam no passado. Seu tio-avô queria ter certeza de que você estava bem cuidado. Parece que ele viu algo especial em você. É especial. Eu me senti tudo menos especial deitada em uma cama de hospital após o período mais difícil da minha vida. Meses de dor, solidão e desespero incessante nublaram minha mente e deslocaram até a esperança de um futuro melhor. E agora uma vida estava se abrindo na minha frente que eu nem poderia sonhar. Tornei-me milionário em questão de minutos, herdeiro de uma fortuna que não fazia ideia de que existia. Obrigado, Sr. Johnson, eu disse suavemente, sentindo o peso de suas palavras me pressionando. Isso, há muito que aceitar. Nem sei por onde começar. Minha cabeça estava girando com pensamentos, como se de repente eles se tornassem pesados demais para manter na minha cabeça. Era uma mistura de gratidão, descrença e um senso de responsabilidade quase paralisante. Não se preocupe, Sarah, a voz de Michael era suave e calmante. Vamos fazer passo a passo. Estou aqui para te ajudar em todo o processo. Naquele momento, como que por alguma coincidência maligna, meu telefone vibrou na mesinha de cabeceira. O nome Arthur passou pela tela. Foi a primeira vez em muito tempo. Ignorei a ligação e voltei minha atenção para Michael. O que está acontecendo agora? Eu perguntei, tentando não mostrar o quanto eu estava inquieto. Toda essa situação inesperada estava começando a parecer algum tipo de brincadeira maligna para mim. Vamos precisar fazer alguma papelada, continuou Michael, espalhando os papéis à sua frente com precisão profissional. Mas na verdade, a herança já pertence a você. Sua vida está prestes a mudar, Sarah. Vai mudar muita coisa. E ela realmente mudou. A sorte que de repente caiu no meu colo começou a atrair pessoas que antes não estavam na minha vida. Arthur, que antes mal se importava com minha condição, agora era um visitante regular. As visitas diárias que pareciam cenas de um filme sentimental começaram a incomodar com sua atuação antinatural. Ele estava ajustando meu cobertor com o ar de um homem que se preocupa com cada movimento meu.
Como você está se sentindo hoje? O que é? Ele perguntou um dia, sua voz cheia de falsa preocupação, mas essa doçura não alcançou seus olhos. Não havia uma gota de sinceridade neles, apenas cálculo frio. Sua mãe, Linda, era ainda mais teatral. Ela apareceu com sorrisos exagerados e promessas brilhantes. Querida, eu vou fazer sua lasanha favorita quando você chegar em casa, disse ela, suas palavras soando quase caricaturadas. Mas os olhos, aqueles olhos que olhavam além de mim, diziam o contrário. Eles não refletiam alegria, apenas intenções ocultas. Sorri fracamente e respondi com palavras de gratidão, embora minha suspeita interior precesse a cada uma de suas visitas. Essas pessoas que antes eram quase indiferentes a mim, agora pareciam excessivamente interessadas. A suspeita não me deixou ir, e um dia, após a próxima visita deles, decidi, convocando todas as minhas forças, saí da cama e apoiando-me pesadamente nas paredes, segui-os. Meu coração batia forte no peito, como se eu tivesse uma premonição de algo ruim. Eu estava escondido na esquina, ouvindo a conversa deles. A primeira coisa que ouvi foram risadas. Duro, cínico, completamente fora de sintonia com o que acabei de ver. Dá para acreditar como é fácil? Ela é terrivelmente estúpida. Ela come direto das nossas mãos, disse Arthur, e seus lábios se curvaram em um sorriso desdenhoso. Mas ainda não tinha acabado. Linda, cujo comportamento estava sempre à mostra, acabou sendo ainda mais calculista. Sua voz soava fria como uma lâmina afiada. Certifique-se de que ela dê à luz seu filho, Arthur. Uma vez que isso aconteça, ela nunca será capaz de nos deixar. Então vamos realmente segurá-la. E sua condição? Essas palavras foram como um golpe no peito. Frios e cruéis, não me chocaram tanto quanto poderiam. Fiquei decepcionado, claro, mas não surpreso. Voltei para o meu quarto, e suas vozes soaram na minha cabeça por um longo tempo, adicionando combustível ao fogo que estava queimando dentro de mim. Eles me viam como nada mais do que um meio, uma ferramenta de enriquecimento. Mas eu não seria mais o peão deles. Deitado em uma cama de hospital, já sabia o que fazer. O plano começou a tomar forma. Arthur e sua família me subestimaram, me consideraram fraca, desamparada. Mas eu ia mostrar a eles o quanto eles estavam errados. Quando recebi a alta do hospital, voltei para casa com novos pensamentos e objetivos. Eu não me sentia mais como a velha Sarah que eles estavam tentando controlar. A cada minuto que passava, seu comportamento falso só fortalecia minha determinação de virar a situação a meu favor. Arthur e seus pais estavam esperando. Havia uma atmosfera espessa, quase tangível, de ansiedade no ar, permeada de expectativa. Seus rostos estavam tingidos de falsa preocupação, mas havia sombras de verdadeiras intenções por trás dessa máscara tensa. O rosto de Arthur, no qual havia uma mistura sutil de ternura doce e ganância mal escondida, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Baby, você está em casa. Como você está? Estávamos tão preocupados com você. Sua voz, embora suave, estava misturada com uma pitada de insinceridade. Mal contive o nó na garganta, levantando a cabeça e encontrando seu olhar. O homem que eu pensava ser próximo agora parecia um estranho. Seu rosto, outrora tão familiar, tornou-se uma máscara por trás da qual se escondia o cálculo nu. Eu me sinto melhor, obrigado, respondi com uma voz chata, tentando suprimir as emoções que borbulhavam por dentro. Mas precisamos conversar. Com todos. Linda, sempre pronta para subir ao palco, deu um passo à frente, apertando as mãos da sua frente como se estivesse rezando pela minha saúde. Claro, querida. Estamos aqui para você, o que você quiser. Suas palavras soaram tão artificiais quanto toda sua preocupação ostensiva. Suspirei, percebendo que era agora ou nunca. Chegou a hora. Expirando devagar, coloquei as cartas na mesa. Estou pedindo o divórcio. Houve um silêncio mortal na sala, como se o ar tivesse sido sugado de repente, deixando todos os presentes em um vácuo de choque e incompreensão. O rosto de Arthur empalideceu instantaneamente, sua máscara escorregou, revelando sua verdadeira face, uma mistura de pânico e horror. Divórcio? Mas por quê? Achei que éramos felizes. As palavras saíram de sua boca como uma reação automática, mas soaram vazias como uma casca de ovo rachada. Você está feliz? Repeti, sentindo a amargura na língua. Você, sua mãe e seu pai fizeram da minha vida um inferno. Você me tratou como um servo, não como uma esposa. E agora, de repente, você está preocupado comigo porque eu significo algo para você? Dinheiro é o que você se importa. Arthur gaguejou, sem saber como continuar. Mas como sempre, Linda pegou a conversa. Sua voz, cheia de agudeza e arrogância, soava dura e falsa. Isso é um absurdo. Sempre tratamos você como família. Estás a inventar, Sarah. Querida, você simplesmente não entende.
Revirei os olhos, cansado do jogo incompetente deles. Tirei o acordo pré-nupcial da minha bolsa, desdobrando-o na frente deles. Foi isso que me salvou. Você pensou que poderia me enganar, mas eu não sou uma garota ingênua, Arthur. As palavras soaram como uma frase. O rosto de Arthur se contorceu, seus olhos dispararam, procurando uma saída para a situação. George, seu pai, que havia ficado em silêncio até agora, finalmente falou. Sua voz era uma mistura de raiva e derrota. Você vai se arrepender disso, Sarah. Somos sua família. Não respondi baixinho, mas decididamente. Você nunca foi minha família. A família não faz isso. A família não trata aqueles que chamam de parentes como lixo, e depois se torna simpática quando o dinheiro aparece no horizonte. Com essas palavras, finalmente acabo com essa farsa. Minhas ações não foram apenas uma decisão de divórcio e foi uma declaração de independência, uma rejeição de seu controle e manipulação. Pela primeira vez em muito tempo, senti o gosto da liberdade. Mudar-se para um novo apartamento foi uma verdadeira lufada de ar fresco. O espaço pequeno e aconchegante contrastava com o luxo e a atmosfera opressiva que eu havia deixado para trás. Não era apenas um lugar para morar, era um símbolo de um novo começo, minha pequena fortaleza onde eu podia me sentir livre. No entanto, suas tentativas de me trazer de volta começaram quase que imediatamente. As ligações de Arthur se tornaram um pano de fundo constante para minha nova vida. Sua voz, mergulhada em desespero e súplica, soou à beira do colapso. Sarah, por favor, você tem que voltar. Podemos consertar isso, eu sei que podemos. Por favor, mas seus apelos não me tocaram mais. O que antes tínhamos foi destruído há muito tempo. Segurei o telefone no ouvido, mas as palavras que disse soaram tão firmes e determinadas que até eu fiquei surpresa com o meu tom. Arthur, acabou. Não vou voltar. Você precisa aceitar. Pouco depois de Linda intervir, sua voz soou como uma lâmina cortando os últimos fios da pretensa virtude que ela vinha construindo por tanto tempo e diligentemente. Seu tom era uma mistura tóxica de raiva e culpa. Ela não tentou esconder seu veneno como disse com fingida decepção, ingratidão. Depois de tudo que fizemos por você, você nos deve, Sarah. Você está cometendo um grande erro. Quase senti suas palavras me atingirem, mas desta vez não me causaram dor ou dúvida. O que antes poderia ter me feito duvidar de mim agora soava vazio. Oh, Linda, eu disse baixinho, por me fazer sentir nada mais do que um fardo. Não, eu não te devo nada. Adeus. Essas palavras eram como tesouras cortando os últimos laços que me ligavam a uma vida cheia de engano e infelicidade. Desliguei o telefone e, com aquele som, senti como se um peso pesado tivesse sido tirado dos meus ombros. O divórcio não foi apenas um passo legal, mas uma libertação completa do passado, que ameaçava me engolir inteiramente. Logo ouvi de amigos que Arthur estava brigando com os pais. A ironia era óbvia demais para não notar. O próprio acordo pré-nupcial que tanto insistiam era agora a fonte de sua destruição. A luta familiar que se desenrolava em torno da herança do meu tio-avô agora era inútil para eles, estava firmemente ligada a mim, e nenhuma quantidade de truques poderia mudar isso. Eu encontrei um novo propósito na vida usando o que de repente caiu para mim para criar algo significativo. Uma parte significativa da herança foi para instituições de caridade que me eram queridas, aquelas que realmente mudaram a vida das pessoas para melhor. Mas o projeto mais importante para mim foi a minha livraria. Um refúgio aconchegante para os amantes de livros antigos e raros, tornou-se um símbolo do meu renascimento, minha maneira de me reconectar com o mundo, mas em meus próprios termos. Essa livraria não era apenas um negócio para mim, mas um refúgio, onde cada estante continha não apenas histórias do passado, mas também meu próprio caminho para um novo começo. Coloquei tudo lá, minha alma, meu coração, meus sonhos. Minha jornada aqui não foi fácil, cheia de obstáculos e dificuldades, mas estando entre as estantes de livros, cercada de muitas histórias, percebi que finalmente havia encontrado meu objetivo. Foi mais do que apenas uma libertação das manipulações de Arthur e sua família. Foi um renascimento, um retorno a si mesmo, às suas raízes, aos seus hobbies. Aqui eu descobri quem eu era e o que amava. Uma noite depois que a loja fechou, caminhei lentamente pelos corredores, desfrutando da paz e tranquilidade que irradiava. Não havia mais dor ou dúvida no meu mundo. Um novo começo me chamava. Parei na janela e olhando para fora sussurrei, aqui estão novos começos. O caminho à frente continuava incerto, mas agora não me assustava. Novas oportunidades, novas histórias e a promessa de uma felicidade recém-descoberta estavam por vir. Eu estava pronto para essa jornada, para as novas páginas que tinham que ser escritas.